Vamos voltar a ter uma conversa, eu e Percival, sobre um tema muito importante. E a última vez da nossa conversa foi um diálogo bastante frutífero, né? Muito bacana. Acredito que novamente possamos repetir isso. Esse é um tema sobre o qual muito já se falou, muito já se escreveu, mas ainda dá para se dizer muito sobre ele, até porque é um tema que ele se renova constantemente, né, pessoal? Sim, o tema que você anunciou sem anunciar é a ética na pesquisa em educação. É um tema da ordem do dia, especialmente em função das novas regulamentações e da institucionalização dos assim chamado Comitê de Éticas, e que, do modo como está se fazendo, trata muito pouco da ética. Já anuncio que isso tem a ver com o artigo que escrevemos, que esses comitês são antes comitês de controle e regulação de pesquisa do que propriamente de ética, porque as questões da ética propriamente, elas têm sido muito pouco consideradas e tem se constituído um movimento cartorialista, um movimento basicamente de repetição, de submissão a uma certa ordem da regra. E o que eu tenho encontrado com grande preocupação é o preencher o formulário e completar a regrinha. Uma questão que nós colocamos no artigo é de que a educação ela é eminentemente ética, né? O ato educativo. E isso tem implicações também para a pesquisa em educação, né? A pesquisa é eminentemente ética, ou pelo menos deveria ser. Não é para ser algo a ser resolvido apenas num formulário, no preenchimento burocrático, no atendimento a algum requisito ou alguma regra de um grupo de pessoas que faça essa análise e sobre a qual não contemple todos os aspectos envolvidos com a pesquisa e com a educação para a qual se destina aquele trabalho, né? Isso. Para as pessoas para as quais se destina aquele trabalho. E tem um aspecto, Anselmo, muito interessante. Ao tratar da vida cotidiana, a Agnes Heller chama atenção para o fato que o pragmatismo desconsidera a distinção entre o verdadeiro e o certo. O certo é o verdadeiro é o certo e o certo é o funcional, o que segue a regra, o que segue o padrão. E parece que esta concepção, que é uma concepção de senso comum, uma concepção de alienação, vai se impondo nas práticas de fazer pesquisa. Raramente se pergunta qual é a verdade. O que se pergunta ao se definirem os métodos de pesquisa, por exemplo, é como é que se faz, isto é, qual é o certo. E muitas vezes um certo convencional, um certo adequado, o suficiente para cumprir a tarefa, sem que haja propriamente uma reflexão do sentido mesmo, seja do problema de pesquisa, seja das ações que se fazem na pesquisa, por exemplo, de produção de dados. Isso, até porque o tratamento ético de uma pesquisa em educação, ele requer uma preocupação que antecede a pesquisa, ao longo da pesquisa e posterior, né? Porque se trata de formação humana, que não é algo estanque, né? A formação ela é um processo e, consequentemente, pensar em ética na pesquisa é pensar no processo que envolve essa amplitude que tem implicações muito maiores do que apenas submeter um projeto para atender a determinados requisitos previamente estabelecidos. Então é isso que a gente está aqui anunciando. O artigo está quase para sair, né? Está sendo construído aqui a 4 mãos e em breve vai estar aí disponível. É isso que nós tínhamos para apresentar hoje.